Então, só um minutinho, acho que eu estou gravando. Estamos gravando, gente. E agora, somando viu, tem que admitir all. Aí, começamos a gravar, então temos uma dúvida. E a dúvida é sobre um exercício da lista, não é? Isso, a questão 2, letra C e D. Tá. Tem umas coisas que são sacais aqui nesse tal de Windows 11. Que até hoje eu não me... Aquele é um pouco diferente do Windows 7, ali aquela barra de ferramenta, até hoje eu me enrolo. Então, peraí, notas eu já abri, deixa eu ver aqui, listas. A lista 1, a questão adicional, essa aqui? Isso. Vamos lá. Questão- A taxa de crescimento do PIB real. Então, o que você tem que fazer é calcular o PIB real primeiro. Ok? Você tem que primeiro calcular o PIB real. Então você vai ter calculado o PIB real de 2017 igual ao PIB nominal de 2017. Aí você tem que calcular o PIB real de 2018. Ou seja, o PIB de como eu coloquei aqui, PIB de 2018 a preço de 2017. Você acertou o item A e o item B? Eu acertei o A e B, só que na hora que eu fui calcular o C e o D, usei os dados errados. Tipo, Não, no então trabalhinho peraí, uma coisa de cada vez. Então vamos lá, só um minutinho. Então me diz qual foi o PIB, o item A, qual foi o PIB de 2017. O PIB nominal 2017 é 23. Tá. E lembra que na notação que a gente usou, isso aqui também é igual ao Y minúsculo, que a gente estava usando o Y maiúsculo para o nominal e o minúsculo para o real, tá? E agora me diz qual é a resposta do Y do PIB de 2018 a preço de 2017, ou seja, o item B. O PIB de 2018 com preço de 2017 foi 30. 30. Então a resposta do item. Então lá, isso aqui apareceu, não era só isso, mas apareceu isso no item A. Na verdade, o item A nem pediu isso. Isso aqui, na verdade, esse pedaço aqui, o item A não pediu, mas a gente sabe que tem que ser igual aquilo lá, tá? Ou se tivesse, refizesse, acho que eu nem não me lembro se eu pedi no item B. Item B eu pedi? Não. Porque o item B só pediu, na prática é isso, recalcula o PIB, item B, recalcula o PIB de 2018 usando os preços de 2017. Ou seja, isso é calcular, como está dito aqui, o PIB de 2018 a preço de 2017. Agora, a taxa de crescimento real do PIB de 2018, você tem que fazer essa conta. O item B, a resposta vai ser dada por esse número que eu agora não me lembro de cabeça. O que é isso aqui? A variação percentual quando você passa de 23 para 30, tá? Ok? Tô tentando entender ainda. Olha só. O que é. Se você quiser olhar, for olhar com cuidado, olha o que é isso aqui. Isso aqui é Y de 2018 menos Yzinho, tá? Y de 2017 sobre Yzinho de 2017 vezes 100. O que é isso? É o delta Yzinho dividido pelo Yzinho inicial. Isso é a fórmula de variação percentual, que às vezes as pessoas acham de outra maneira, né? Uma outra maneira da pessoa calcular e colocar isso aqui. Y de 2018 está para Y de 2017, assim como X está para 100, tá? Ou 100 mais X está para 100, dependendo de como a pessoa quiser. Aí você pode achar a variação percentual, tá claro? Tem mais de uma maneira de fazer isso. Ok? Ok, não, faz sentido. Oi? Faz sentido. Eu Tá? entendi a fórmula. Tá, e agora para o item, acho que era C, que era o deflator do PIB, ou a taxa de inflação, eu acho que eu só pedi a taxa de inflação. Mas a pergunta talvez obscure um pouco. Eu digo, ó, calcula a taxa de inflação mensurada pelo deflator do PIB. Você tem que primeiro calcular o deflator do PIB, tá? Para depois calcular a taxa de inflação. No D, você chegou na resposta correta?
E Tá, depois então, eu olhei no gabarito, tava errado. tá, então vamos lá. Aqui no... Vindo pra cá. Peraí, voltando pra cá. Eu vou apagar o quadro. Alguém se Não, não vou apagar não. Vou tentar resolver o item D aqui. Item C, né? Nesse pedaço aqui. Ué? Tem gente batendo panela hoje? Parece que sim. Tô vendo. Parece que tá tendo panelaço hoje. Será que tá acontecendo? Deixa eu botar aqui a caneta. Item C. Você tem que primeiro calcular o deflator do PIB, que eu vou chamar aqui de P. O deflator de PIB no ano base, que é 2017, conforme a gente discutiu em aula, é sempre 100, tá? Agora, o deflator do PIB de 2018 é o PIB nominal de 2018, que agora que eu não calculei, tá? Quer dizer, eu não calculei aqui no quadro, mas foi pedido no item A. Dividido pelo PIB real de 2018. Vezes 100. Então, o deflator do PIB de 2018 vai ser... Quem é o Y de 2018? Maiúsculo, gente, por favor. O PIB nominal de 2018. Foi pedido no item A. O PIB de 2018 é 36. 36. O real, a gente tem até aqui no quadro, é 23. Vezes 100. 2017. Oi? 23 é de 2017. É o nominal de 2017. Não, não. Ah, errei, desculpa. É 30, né? Perdão. 30, perdão. Obrigado. 30. Obrigado pela correção. Ok. Então você aí tem que calcular agora a resposta final que está sendo pedida, que é a taxa de inflação de 2018, calculada pelo deflator do PIB, vai ser dado pela resolução desta fórmula aqui. P de 2018 menos P de 2017. Ai, tá me faltando espaço. Tem que botar aqui num outro lugar. Preciso de mais espaço, então desculpe pela confusão, vou continuar aqui, ó. C, continuação. Continuação do item C. O PI de 2018 é igual a P de 2000. PI é inflação, taxa de inflação. Ok? Então, Isabel, depois você faz essa conta com a calculadora. Se der diferente do gabarito, peço que depois me procure no começo ou no final da próxima aula, tá? Tá certo. Obrigada, professor. Nada. Mais perguntas, gente? Vou apagar o quadro, a menos que alguém se oponha. Ouvi um barulho. Ah, alguém levantou a mão, eu acho. Fui eu, professor. Só Oi. uma dúvida. O PIB da taxa de referência sempre vai ser 100, tipo 2017? PIB, não, acho que o deflator no ano base é 100. O deflator, exato. O deflator do PIB no ano base é 100, é uma consequência da fórmula. O que é a fórmula do deflator? Lembra que o deflator no ano T é o PIB nominal dividido pelo PIB real do mesmo ano, vezes 100. No ano base, ou seja, se T é o ano base, o PIB nominal é igual ao PIB real. Então essa fração é igual a 1. Consequentemente, o deflator é igual a 100. No ano base. Mas é o tipo da coisa que você não precisa memorizar. Você pode simplesmente chegar na hora e, basicamente, é mais fácil lembrar desta fórmula aqui geral do que lembrar da fórmula, o caso geral, e ainda lembrar do resultado particular. Se você conhece essa fórmula aqui, você não precisa nem lembrar que o deflator do ano base é 100, que na hora que você for aplicar a fórmula, você vai chegar a essa conclusão. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Foi até o que eu fiz. Eu coloquei tipo 23 por 23. E aí Isso, é 100, sem problema, não está errado. Iria um pouquinho mais rápido se você lembrasse, tá? Ok? Eu fiz ali para ir um pouquinho mais rápido,
Mas efetivamente eu não gosto de decorar. Se você tem se tem um procedimento geral que eu domino, não faz sentido eu decorar um resultado particular, a menos que seja uma coisa muito complicada, vai me ganhar um tempo enorme, entendeu? Então, assim, se por exemplo, poderia acontecer, depois você pode olhar as provas antigas no website, que, que as minhas provas fossem imensas, ninguém conseguisse terminar no tempo, então seria importante lembrar o resultado particular para ganhar 2 minutos ali na hora que está respondendo uma questão, mas não é o caso, tá? Ok? Ok, obrigada. Mais perguntas, gente? Bom, então, vamos voltar aqui para as notas de aula. Então, vou fechar esse arquivo aqui com as listas. E nós estávamos entrando nesse apêndice, discutimos essa tabela, o que tinha aqui, aí entrou para esse ponto, evolução temporal do PIB. Nós começamos a discutir e aí eu falei, olha, a gente vai ter que entender porque a gente está usando a escala logarítmica, que, por exemplo, isso, só para não ter dúvida, eu não inventei, tá? É uma coisa comum que os economistas gostam de pegar variáveis como PIB, população, mas variáveis que tendem a crescer no tempo, aqui está vendo, o PIB dos Estados Unidos está crescendo. E cresce em uma taxa relativamente estável. Por que eu sei que o PIB está crescendo a uma taxa percentual relativamente estável aqui nos Estados Unidos? Eu sei pelo seguinte motivo. Isto aqui é quase que uma linha reta. E aqui está escrito PIB real, mas tem que ter talvez ele devesse ter colocado aqui, mas vai ficar muito grande. Logaritmo natural do PIB real aqui em cima fica muito grande. Então eu preferi botar o comentário embaixo. Escala vertical, logaritmo natural do PIB em bilhões de dólares de 2012. Então aqui vai ser o seguinte, fonte, Reserva Federal de St. Louis. A Reserva Federal é o Banco Central dos Estados Unidos e ela é descentralizada, tem em Minneapolis, St. Louis, Nova York, Atlanta. Então a unidade da Reserva Federal em St. Louis disponibilizou o PIB dos Estados Unidos desde 1950 até 2018, se não me falha a memória, que aqui vamos lá, 15, 16, 17, 18, em bilhões de dólares de 2012. Aí eu peguei isso, essa variável, converti para logaritmo natural, isso é fácil, tem uma função no Excel que faz isso imediatamente, é só copiar, você tem uma coluna com PIB do lado esquerdo, na primeira coluna direita você aplica o logaritmo natural na primeira célula e depois copia tudo para baixo. Isso é imediato. E aí gerei esse gráfico que vocês estão vendo. Aí alguém vai, mas você está dando um truque aí, por que você está colocando isso aí em PIB real? Até para esconder alguma coisa nessa série. Né? Não é não. Tá? Até pelo seguinte, que se não fosse o PIB, você está colocando o logaritmo natural. Falei, acho que era o PIB. Por que você não está colocando o logaritmo natural? Se não fosse o logaritmo natural, o PIB estaria caindo? Não. Se o logaritmo do PIB está crescendo, é porque o PIB está crescendo também. Você pode ficar sossegado. Tá? Então não tem uma mágica. Tem alguns ganhos da gente usar o logaritmo natural. O primeiro que eu vou discutir aqui não é tão importante para a gente. Mas é bom a gente saber qual é o primeiro ganho. Aí eu digo aqui, pelo menos. Eu na aula passada falei, não utiliza esse procedimento para variáveis como C sobre Y. Por exemplo, C sobre Y é relativamente estável. Ele viu naquele gráfico nessa tabela aqui para o Brasil. E sobre Y também. Ou seja, nenhuma dessas duas variáveis, seja nessa coluna ou essa aqui, está crescendo no longo período. Não, são variáveis que oscilam, né? Em torno, quer dizer, o PIB também oscila, mas oscila em torno de uma média, elas não têm uma tendência de crescimento persistente. Bom, é que você converte, quando você utiliza o logaritmo natural, a utilização, aí não é só logaritmo natural, qualquer logaritmo. O uso do logaritmo permite converter o que era uma relação exponencial em uma relação linear. Eu vou mostrar aqui a álgebra, tá? Mas antes de eu mostrar, deixa eu dizer por que isso é benéfico. Por exemplo, os senhores estudaram certamente álgebra linear
no ensino médio, às vezes antes de entrar no ensino médio, né? Então, vocês inclusive aprenderam, por exemplo, como é que você pega um sistema 2x2 e faz a representação matricial dele, né? Então, outra coisa que vocês aprenderam também é que se, por exemplo, A é uma matriz N por N, aí tem um vetor X, que é um vetor de N coordenadas, mas é o que chama, isso aqui seria um vetor coluna, e isso aqui seria igual a um Bn por 1. Você pode resolver para X usando, admitindo que a matriz A tem inversa. A solução para isso aqui é dada dessa forma. Vocês não precisam lembrar de todos os demais. Certamente vocês estudaram isso em algum momento, né? Então isso aqui é representação matricial de um sistema linear, tá? Sistema de equações lineares. Então o ponto é que, por exemplo, equações lineares, você tem técnicas de resolução que você pode facilmente implementar no computador. Alguma pergunta até aqui? Ok. Então, por que isso é importante? Porque quando você está lidando com relações lineares, é muito mais fácil você usar algumas técnicas matemáticas e procedimentos computacionais que tem um conjunto de procedimentos bem grande para se lidar com relações lineares. E relações não lineares, por exemplo, exponencial é muito mais complicado. Então, assim, a vantagem de você ter relações lineares é que você tem um conjunto maior de técnicas, de procedimentos para obter resultados que você está interessado. Um outro exemplo que eu vou dar aqui. Existe uma técnica estatística de fazer que chama ajuste de curva. Você tem um conjunto de observações, você quer saber qual é a melhor curva que se ajusta àquela conjunto de observações, conjunto de dados, a melhor função que vai se ajustar aquele conjunto de dados. O nome da técnica é regressão linear. Tem um linear lá. Então, você lidar com um procedimento com variáveis lineares é algo importante. Então, aqui um outro exemplo, agora voltando aqui, eu não devia ter apagado. Então, só para não ter dúvida, isso aqui, esse tipo de discussão que a gente está tendo, você resolver esse tipo de sistema, observa que N é genérico, N pode ser igual a 2, seria um sistema 2x2, que é o primeiro que a gente vê quando começa a lidar com sistemas lineares, né? Isso é antes do ensino médio. Ou N pode ser grande, 1000. Pode lidar um sistema 1000 por 1000. E se fosse um sistema não linear, com equações do segundo grau, duas equações de segundo grau com duas variáveis? Aí já não tem uma receita de bolo, um procedimento fechado para resolver. Aí vai ter que lidar caso a caso, tá? Então, isso é equação quadrática. Aí, se tiver logaritmo, seno, cosseno, aí fica muito mais complicado. Então, se for possível lidar com relações lineares, isso é matematicamente mais simples e é um conjunto maior de ferramentas à disposição das pessoas, de quem está fazendo a análise. Bom, dito isso, então, se for possível lidar com uma relação linear, ótimo. É bom faça-se. E agora, então, observe o seguinte. Peço que os senhores observem essa expressão A1, que está aqui. Desculpe, o tamanho do PDF está razoável. Vocês estão conseguindo ver, né? Alguém pode confirmar? Sim, professor, dá para ver. Obrigado. Ora, tem então a expressão 1 que, claro, que observa a relação do Y maiúsculo com X minúsculo. E o Y aqui não necessariamente é o PIB, tá? O Y aqui é uma variável genérica. Pode pensar nela como PIB, se você quiser, tá? Mas a relação do Y maiúsculo com X minúsculo não é linear, é uma relação exponencial. Porém, aí eu vou colocar aqui no quadro, espero chegar no lugar desejado, mas tem uma maneira simples de eu garantir que vou chegar no lugar desejado, ou pelo menos estou mais preocupado em fazer na mesma ordem. Chegar no lugar desejado, eu sei que eu consigo, mas quero fazer do mesmo jeito que está nas notas de aula. Então, permito-me abrir aqui no papel. Então, a expressão A1,
ou seja, expressão 1 do apêndice, é o y maiúsculo é igual a um A, K, B de bola, né? Isso. Vezes X. Onde o A, o K e o B são constantes, sendo que eu ainda digo que o A e o K são positivas, tá? E o B é uma constante genérica, pode ser positiva ou negativa. Idealmente não seria zero, se ela fosse zero, então o Y seria constante, né? Igual a 1, porque seria K elevado a zero igual a 1. Igual a 1 não, igual a A. Ora, eu vou aplicar o logaritmo de ambos os lados desta expressão. Esse passo aqui não tem nas notas de aula. Eu posso escrever o seguinte: ln de y é igual ao ln de a, k, bx, tá? Agora, aplicando as propriedades do logaritmo, que os logaritmos têm uma propriedade que diz que ln, vou botar aqui embaixo, ou aqui, desculpa, aqui em cima à direita, lidando com, são dois números positivos, né? Eu vou usar aqui, usar letras que eu não usei, estou usando A maiúsculo, B, X minúsculo, então vou botar R e S, R vezes S. Não, meu R está parecendo S, né? Escolha infeliz. Que letra eu posso usar aqui? Vou usar alfa e beta, as letras gregas, tá? Se alfa e beta são números positivos, eu posso escrever isso aqui. Eu preciso que alfa e beta sejam números positivos, porque o logaritmo de número negativo não está definido. Então, se o alfa e o beta fossem negativo, o produto alfa-beta seria positivo, o logaritmo da esquerda estaria bem definido, mas do lado direito nós teríamos problemas, tá? Mas então o fato é que você pode... Existe essa propriedade aqui. Então eu posso aplicar essa propriedade do lado direito e escrever o seguinte: ln de y é igual ao ln do A mais o ln do termo que está multiplicando o A, que é esse k beta x. Aí tem uma outra propriedade dos logaritmos, eu vou tentar usar agora outras letras, que diz que ln de sigma elevado a epsilon é igual a epsilon ln de sigma. Aí eu posso aplicar essa propriedade aqui. Aí aqui. Então vou ficar ln de y é igual a ln de a mais b vezes x, ou seja, o expoente aparece multiplicando o logaritmo, né? ln de k. E aí o que eu fiz? Não, tá, então veja bem, eu tenho exatamente isso que eu estou sublinhando nas notas de aula, ou seja, a partir da A1 eu digo, então isso aqui é verdade, tá? Estou usando aquelas duas propriedades que estão ali em cima à direita. Aí o que eu faço no próximo passo, nas notas de aula, eu simplesmente reescrevo o último termo do lado direito. Eu escrevo assim, ó. Perdão. Isso aqui é um produto, B vezes X vezes ln de K. Eu posso trocar a ordem dos termos do produto e escrever isso aqui. Aí, viro a página, passo para chegar na expressão A2. Mas antes de chegar na expressão A2, eu digo o seguinte, ó, isto aqui, esse ln aqui, eu vou chamar de y minúsculo. Este aqui eu vou chamar de Azinho. Este termo aqui eu vou chamar de Bzinho. Aí o que eu chego? Eu chego na relação y é igual a A mais B vezes X. Isso aqui eu chamei de expressão A2. E peço então agora que, depois eu compare as relações A1 e A2. Vocês comparam essa relação aqui com aquela outra ali, com a A1. A1 uma relação exponencial e a A2 é uma relação linear no yzinho com x, né? Isso aqui, y igual a A mais bx é a equação da linha reta, né? Ok?
Então eu tinha uma relação linear do y maiúsculo com x minúsculo, relação linear não, digo uma relação exponencial do y maiúsculo com o x minúsculo, eu cheguei numa relação linear do y minúsculo, que é o logaritmo do y maiúsculo, com o x. Alguma pergunta até aqui? Então, aí eu faço o seguinte comentário. Fala, Malu. O senhor poderia explicar de novo a relação linear, porque eu não entendi bem. Essa expressão aqui, tá vendo? Eu vou fazer a seguinte afirmação. Você já viu isso na sua vida, com certeza, exatamente com essas letras. Isso é a equação da linha reta. Lembra? Isso aqui é o B é o coeficiente angular, define a inclinação da reta, tá? Ou seja, a tangente do ângulo. Então, eu até posso colocar aqui no gráfico. Colocar aqui uma linha reta. Aqui, Y, X. Desculpa, preciso trocar isso aqui um pouquinho. Y, X. E aqui eu vou chamar isso de gama. E aqui é Y igual a A mais BX. Quando X é igual a zero, qual é o valor do Y? É A, tá? Então o valor aqui tem que ser A. E a tangente de gama é justamente igual a beta. Tá? Você certamente discutiu isso em algum momento. Lembra, Malu? Eu vou assumir que sim. Aí tinha uma outra pessoa que levantou a mão, por favor, faz a pergunta. Acho que foi a Maria, isso. Foi eu, professor. Eu não entendi a parte ali de por que é igual a A. Esse aqui. Por quê? Aqui, você tá vendo essa Sim, passagem é aqui? só aplicação de fórmula? Aqui? Não, nessa que o senhor acabou de fazer, do gráfico. Olha só. Olha aqui para essa expressão. Faça x igual a zero. Então esse termo zero, o y, quando x for zero, o y é igual a. Estou aplicando só essa fórmula 2 aqui, tá legal? Entendi. Eu não havia percebido que Tá, foi ok. igual a zero. X, Então, desculpa. tá, o x igual a zero. Então isso aqui é a equação de uma linha reta. Perguntas? Ok. Então, o logaritmo, você usar os logaritmos tem essa vantagem. Às vezes você pega uma relação que não era linear, particularmente se for exponencial como aquela ali, e você obtém uma relação linear. Segundo ponto, que convém mencionar, eu mencionei depois, não, na verdade eu mencionei antes. Isso é a vantagem 1. Eu mencionei aqui, eu falei, tem duas vantagens, pelo menos duas vantagens. A primeira vale para qualquer lógica. Vantagem 1, tá, essa que a gente discutiu, a vantagem 2 que eu vou falar depois. A vantagem 1, eu chamei atenção aqui nessa passagem. Ela vale para qualquer log. O que você está querendo dizer, Alexandre? Este desenvolvimento que foi feito aqui, eu poderia ter feito o mesmo raciocínio utilizando log na base 10, por exemplo, ou um log na base 5, qualquer logaritmo. Ou seja, porque as propriedades que eu estou usando, essa e essa, elas são válidas para todo e qualquer logaritmo. Então, eu não precisava ter usado o logaritmo natural. Agora, alguém se opõe que eu apague o quadro? Eu vou passar para a propriedade, a vantagem 2. A vantagem 2 a gente não vai provar aqui, porque ia requerer um conhecimento de cálculo integral diferencial. Mas então só vou enunciá-la. Eu digo o seguinte: existe uma relação entre a variação do logaritmo natural e a taxa de crescimento. Mais especificamente, eu digo o seguinte: para pequenas variações, suponha que você está olhando para o PIB, ou para alguma outra variável. Ou seja, o y, não quiser dizer que o PIB é uma variável genérica.
Aqui tem que ser o logaritmo natural, para isso que eu vou colocar em seguida ser verdade, tá? Isso é aproximadamente a taxa de variação do y, ou seja, o y final menos a variação do y dividido pelo y inicial, tá? Só não multipliquei por 100, tá? Então, vamos lá. Quando você passa de 100 para 102, qual foi o crescimento percentual? Mais 2%, não é isso? Não é? Professor, licença, uma pergunta. Fala. Eu perguntei no chat o que é um log natural. O logaritmo, você pode calcular o chamado logaritmo em várias bases. É o chamado logaritmo neperiano. Ficou mais claro? Acho que não, né? Eu acho que não, né? Não, professor, não lembro disso. Tá, só um minutinho. Deixa eu terminar essa propriedade e a gente volta para essa questão, tá legal? Pode ser? Peço que você tenha só um pouquinho de paciência. Então, quando você passa de 100 para 2, você cresce 2%. Ou, se fosse, ao invés de colocar 2%, colocar isso aqui é na forma percentual, né? Na chamada forma unitária, você cresceu 0,02, né? Tá? E eu chamo a atenção nas notas de aula que ln de 1,02 menos ln de 100 é aproximadamente igual, você tem que pegar uma calculadora para fazer essa conta. Ok? Que, evidentemente, isso aqui, 0,0198 está bem próximo de 0,02, tá legal? Então, essa diferença que aqui está é quase que igual à variação percentual. Inclusive, alguns autores, ao invés de utilizar a taxa de variação percentual desta forma que a gente aprende na escola, eles utilizam isto aqui, dependendo do que está sendo feito. Por exemplo, trabalhos na área de finanças e outras áreas, o pessoal vai usar a taxa de crescimento, ao invés de mensurar a taxa de crescimento desse jeito, que é o que a gente aprende, mensura como está aqui do lado esquerdo, tá? Então, porque eu não esqueci a sua pergunta, Lívia, só um minutinho. Por que isso é vantajoso para a gente? Olha só. Suponha que eu tenho agora uma variável genérica x do meu interesse, podia ser o PIB ou o preço, tá? Então eu tô aqui, tenho x. Aí eu sei que, por exemplo, essa variável aqui passa de 10 para 11. Por exemplo, da data 2 para a data 3. Então eu posso dizer que da data 2 para a data 3 houve um crescimento de 10%, tá claro? Que passou de 10 para 11, isso é um crescimento de 10%, tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Agora supõe que mais à frente, digamos que aqui fosse a data 21, isso aqui é a data 22, acontecesse o seguinte, a variável passasse de 100, perdão pela escala ruim, tá? A escala evidentemente está péssima, mas acho que dá para entender o que está acontecendo, né? Não consigo fazer uma escala muito melhor, só que está além da minha capacidade. Até acho que no quadrilha que eu não conseguiria fazer muito melhor que isso também não. E aí eu passo para 101. E aí eu tentei fazer o desenho, não sei se eu tive sucesso, mas talvez tenha ficado próximo. O que eu quero aqui fazer é o seguinte. Observe que essa distância, eu vou marcar aqui. Agora eu posso fazer. Se eu tivesse tido mais sucesso no meu desenho, eu estou dizendo o seguinte.
Ah, não é preto que eu quero não, agora eu quero vermelho. Essa distância vermelha aqui, ó, teria que ser a mesma distância que a gente está vendo aqui. Então, se isso aqui são 2 centímetros, aqui teria que ser 2 centímetros também, tá claro? Porque ambas correspondem a uma unidade da escala vertical. Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, o que está acontecendo é que agora vamos ver uma coisa. Eu tenho o mesmo crescimento em valor absoluto, ou seja, visualmente eu tenho a mesma distância vermelha nos dois momentos ali, e botei de 21 para 22. Ah, mais 10%. Não, não, não. Quando você passa de 100 para 101, o que você tem de crescimento percentual? 1%, tá legal? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, olha o que está acontecendo nesse gráfico. Quando a gente está aqui no começo, próximo de zero, essa distância aqui, digamos que fosse 5 centímetros. 5 centímetros de crescimento na escala vertical correspondiam a 10%. Agora, mais os valores já cresceram, antes você estava próximo de 10, agora está próximo de 100, o crescimento de 5 centímetros corresponde a apenas 1%. Então fica difícil você comparar variações percentuais. Olhando, como aqui, olhando o comportamento de uma variável ao longo do tempo. O diabo é que a gente muitas vezes quer fazer as comparações percentuais. A gente quer comparar a taxa de inflação, que é uma variação percentual, a variação percentual dos preços, a taxa de inflação. Você quer comparar a taxa de inflação de 2015 com a taxa de inflação de 1980. Você vai querer comparar a taxa de crescimento do PIB em 1960 com a taxa de crescimento do PIB em 2010. Tá? E aí vai ser difícil você fazer essa análise olhando para um gráfico se você tiver, se a variável aqui do lado esquerdo tiver na escala, por isso, se isso fosse o PIB, tivesse em milhões de reais a preço constante, né? Ou bilhões de reais. Agora, isso aqui muda de figura se você usar a escala logarítmica. Se eu viesse aqui, colocasse t, e aqui eu digo, é o logaritmo natural de uma variável que eu estou interessado. Aí vou lá, eu passo da data 5 para a data 6, tem um pulo, digamos, desse tamanho aqui. Então, na data 5 para a data 6, a variável teve esse pulo aqui. E aí, eu observo que em algum momento lá na frente, digamos na data 140, o que eu observo? Ué, o que aconteceu? Não. Aqui. Ctrl V. Aqui, pronto. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, suponha que na data 140, olhando para o gráfico, como eu fiz aqui com copiar e colar, essa distância aqui é exatamente aquela lá. Eu observo que a variável cresceu, o crescimento vertical foi pela mesma magnitude. Então, se isso aqui é 1 centímetro, ali também é 1 centímetro. Mas e aqui eu estou mensurando em logaritmo, isso aqui, digamos, é mais 5%, eu posso ter certeza que aqui eu também tenho mais 5%. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com a escala logarítmica, é muito mais fácil comparar os incrementos ou as quedas
e dizer, isso é da mesma magnitude. Tá, ok? Percentual. Professor, Fala, Giovana. então você costuma usar essa escala de logaritmo natural porque é mais fácil a gente visualizar no gráfico. Fica mais Realmente, fácil. É só pra isso, né? Pra Não, gente não usar são essa só escala essas pra duas gente coisas, não. conseguir observar. No para aspecto visual, talvez haja outra por, mas eu falei duas vantagens, talvez haja outras, tá? Essa é a segunda vantagem. Fica mais fácil você interpretar gráficos, tá? Eu espero que esse ponto fique claro quando a gente for olhar algum gráfico, tá? Ou que a gente tem 3 gráficos aqui, tá? Essa é uma vantagem. A outra era aquela vantagem 1, que converte variáveis, relações exponenciais em relações lineares, tá legal? Ok? Mas aqui porque a gente vai fazer, essencialmente, estamos pensando no aspecto da visual, olhar para os gráficos. Ok, Giovana? Beleza. Tá. Aí tinha a pergunta da Lívia, eu acho. Perdão. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso que está no quadro? Então eu vou... Fala, Maria Luísa. Professor, uma dúvida. A gente precisa saber as vantagens do uso do logaritmo natural? Ou a gente deve saber também, não saber, mas tipo, aplicar elas dentro do conteúdo? Acho mais importante saber aplicar. Então, eu poderia perguntar, mas você dá uma olhada nas provas, nas listas de exercícios, tá? E ver o que você toma, você faz, vai fazer o seu julgamento. Mas veja bem, só para não ter dúvida. Tudo que a gente discutiu e tem no livro, tem na lista de exercícios, pode ser perguntado em prova, né, Maria Luísa? Mas eu pedi, aguarda um pouquinho, deixa eu atender tirar a dúvida da Lívia, aí eu volto para a sua pergunta. Se eu, por acaso, não voltar, antes de eu retomar a matéria, você me cobra. Pode ser, Maria Luísa? Pode ser sim. Que a Lívia tinha feito a pergunta há bastante tempo. Então vamos lá. Desculpa, agora que eu copiei e colei alguma coisa aqui, depois você não consegue. Não sei porquê. Depois que eu colo alguma coisa, eu não consigo apagar o quadro todo. Então eu quero. Deixa eu ver, talvez aqui. Editar, selecionar tudo e. Selecionou? Não, não consigo. É mais fácil para mim aqui mandar criar um novo. Não, não quero salvar. Pronto, aí agora ficou branco. Ela tinha perguntado o que era o logaritmo natural. A primeira coisa, existe o número E, tá? A matemática, o número é um número que tem várias propriedades. Não vai discutir aqui. Estou pegando a calculadora que eu uso a do celular até hoje, tá? Desculpe. Então cadê? Tem aqui 1G F4, vou dar 4 decimais. Esse chamado número E, ele é aproximadamente 2,7183, tá? Ele aparece em vários contextos. Então, vamos deixar o número E guardado ali, Lívia. Você está me acompanhando, Lívia? Sim, professor. Tá. Então, agora, vamos lá. Como regra geral, o logaritmo do número A na base B, quando a gente diz que isso aqui é igual a x, a gente está dizendo o seguinte, b elevado a x é igual a tá? É a definição de logaritmo, tá? E o número b pode ser qualquer número positivo que você queira, tá? Pode ser, é bastante comum fazer b igual a 10, tá? Inclusive, quando b é igual a 10, é comum, então, simplesmente escrever assim, log de A, o 10 fica subentendido. O 10 aqui fica subentendido, tá? Mas nem sempre é isso. Mas boa parte, por exemplo, de programas estatísticos, botar lá, tem uma função log, LOG, com frequência vai ser o logaritmo na base 10, tá? Então 10 com frequência fica subentendido. Agora, o logaritmo de A na base E é o chamado logaritmo natural. E ele, com frequência, a gente usa assim. Ao invés de usar log, você usa ln. Tá? Então, inclusive, o Excel
tem a função ln, ou seja, no Excel você pode botar assim, ln de um número qualquer, por exemplo, ln de 15, tá? Numa célula, botar assim, digitar no Excel, ln de 15, ele vai estar calculando o logaritmo natural do 15. Então, o logaritmo natural é um logaritmo particular, no qual a base dele é o número E. Ok? Respondido, Lívia? Sim, professor, Tá? obrigada. Eu não sei o quanto, agora realmente, objetivamente falando, gente, eu não me lembro o quanto eu discuti o número E no ensino médio, antes do ensino médio, antes de entrar na faculdade. Eu já o conhecia antes de chegar na faculdade. Aí depois que eu entrei na faculdade, usei com muito mais frequência, né? Aí eu pergunto, esse número E, com que vocês tinham visto, discutido este senhor na high school, no ensino médio? Eu garanto que eu não. Então tá. É o meu. Ele é menos. Eu me lembro de ter discutido, tá? Não me lembro quanto eu usei, porque na verdade ele parece mais chamado em cálculo integral diferencial, então ele aparece bastante. Aí acho que antes disso a utilização é limitada, tá? Pergunta, gente. Bom, então vamos voltar aqui para análise dos gráficos. Aí, desculpe, a Maria Luísa queria fazer uma pergunta. Eu interrompi, comecei a responder e interrompi. Era sobre o conteúdo da matéria. Então, isso não é segredo, né? Inclusive eu vou colocar tá sendo gravado, vai ficar lá no YouTube, né? Basicamente a pergunta, isso aí pode cair na prova? Como é que é? A grosso modo era isso. Então vamos lá, gente. Nessa disciplina, tudo que a gente discutiu em aula, que está no livro, que os capítulos têm que ler, nas listas de exercício, nas notas de aula, e pode cair na prova, e mais ainda, eu posso pedir na prova coisas que eu não tenha discutido, que não tenha em lista, que não tenha nas notas de aula, mas que eu imagine, com aquilo que a gente discutiu, essa pergunta aqui, os alunos deveriam conseguir chegar na resposta correta, tá? Ok, fiz esse comentário. Agora, tem um problema. Toda vez que a gente está estudando para uma prova, tem um problema de alocação de tempo. O que eu quero dizer? Suponha que você tem prova na segunda-feira e você resolveu passar o fim de semana estudando para a prova, tá? Então você tem ali você não vai estudar 24 horas no sábado, 24 horas no domingo. Você vai estudar 12 horas no sábado, 12 horas no domingo, você tem ao todo 24 horas. Você tem que usar aquelas 24 horas da melhor maneira possível, né? E quando a gente está estudando, fato, muitas vezes isso envolve fazer tomar algumas decisões. Você olhar, não, isso aqui eu não acredito que o professor vai perguntar. Então, vou em frente. Isso aqui eu não vou me preocupar. Então, inclusive, eu acho que eu era bom de prova. Normalmente, quando tinha prova, eu acabava indo bem, tá? E eu acho que parte considerável do sucesso, que eu acho que eu fazia boas decisões do que os professores podiam perguntar ou não, tá? Então, isso faz parte do nosso processo de aprendizado, de estudo, né? Decidir exatamente o que o professor vai perguntar ou não. No caso desta disciplina, um guia evidente que, primeiro, que eu falei, é importante saber fazer as listas de exercícios, tá? Então, já falei, você pode, inclusive... E além disso, tem os exames do semestre anterior no website. Não tem ou eu estou confuso? Acho que tem, não tem? Tem os exames do semestre anterior no website, gente? Posso tentar responder? Sim, professor. Tem sim. Aí vocês podem, então, dar uma olhada e ver que tipo de questão eu costumo perguntar, né? Podem, inclusive, conferir será que ele diz que a lista é importante? Vocês podem se dar o trabalho de comparar as provas do semestre anterior com as listas de exercício e ver se eu estou realmente... Ver se a minha afirmativa de que as listas são importantes para a prova, se isso foi verdade no semestre anterior. As listas eram as mesmas, tá? Ok? Eu respondi, Maria Luísa. Respondeu sim, professor. Tá, Obrigada. obrigado. Então vamos voltar após essa discussão sobre as propriedades gloriosas dos logaritmos. Olha, aqui é para a figura 1, que nesse momento é aquilo que nos interessa. O PIB dos Estados Unidos, conforme está dito aqui embaixo,
primeira coisa, PIB a preços constantes, né? E aqui o logaritmo natural. Então, observa que o PIB cresce quase, isso aqui é quase que uma linha reta, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, se isso aqui fosse uma linha reta exata, a cada ano eu teria passando de um ano para o outro, eu teria o mesmo incremento. Vou repetir, falar devagar. Se esta linha aqui, que não é uma linha reta, mas está próxima de ser, fosse exatamente uma linha reta, a cada ano eu teria o mesmo incremento no PIB, logaritmo. Daqui a pouco eu vou falar PIB, então, mas é no logaritmo natural, tá? E como o PIB estaria, então os incrementos anuais seriam constantes, o que eu teria? Teria a mesma taxa de crescimento em todos os anos por conta daquela propriedade 2 que nós discutimos aqui e que eu ilustrei depois com um gráfico, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê, ó, olhando para esse gráfico, de cara, independente de logaritmo ou não, o PIB dos Estados Unidos tende a crescer ao longo do tempo. Segunda coisa, como aqui a escala é logaritmo natural, e isto aqui é quase que uma linha reta, eu sei que o PIB cresce a taxa que é quase que constante, oscila, tá? E às vezes tem até queda, então aqui, por exemplo, se fosse eu calcular a taxa de crescimento seria negativo, porque aqui, observa, houve uma queda do PIB americano, isso é 80, esse ponto aqui é de 81 para 82, o PIB americano teve uma queda, tá? Mas o fato é que o PIB americano cresce uma taxa aproximadamente constante, porque essa linha aqui é quase que uma linha reta. Alguma pergunta até aqui? Agora, eu vou trocar um pouco a ordem, que se for olhar as notas de aula, aqui tem o gráfico, o PIB dos Estados Unidos, o PIB do Brasil, aí depois eu faço os comentários dos Estados Unidos e os comentários do Brasil. Eu vou fazer agora os comentários para os Estados Unidos, deixando o gráfico aqui no quadro. Os comentários eu vou ler. Então, primeiro comentário, Estados Unidos, tendência de crescimento, a gente já falou, se a gente olha aqui para essa gráfica, o PIB americano vem crescendo ao longo do tempo. Cresceu todos os anos? Não, teve queda, em alguns momentos. Por exemplo, aqui, o PIB caiu aqui, ó. Ops, não. O PIB americano caiu aqui nesse momento. Também caiu aqui, ó. E outro que eu tinha aqui. Não, caiu aqui nesse momento. Pelo menos nesse momento. Ah, e também tem uma queda aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 momentos onde ele tem queda, pelo menos. 5 anos. Mas de forma geral ele cresce. Tá? Aí eu faço um pequeno comentário, só para chamar de problema do crescimento econômico. A variável realmente, isso aqui é o PIB, tá? Se a gente tivesse, não, o quanto os Estados Unidos está crescendo, a gente olharia para o PIB per capita, que pode acontecer, por exemplo, o PIB de um país está crescendo, mas a população está crescendo ainda mais, de forma ainda mais rápida, e aí o PIB per capita está caindo, aí o país está empobrecendo, tá? Então, se a gente tivesse preocupado com o problema do crescimento econômico, a gente deveria olhar para o PIB per capita. Segundo comentário que eu faço, eu digo períodos de recessão. Você observa que em 74 e 70, ou seja, aquele momento de queda, não só, a recessão não é só uma queda, pode ser também uma desaceleração no crescimento. Vou ver se eu acho que tem algum desse aqui. Por exemplo, olha aqui. Esse aqui ilustra. Observe que ali o PIB não cai quando você passa aqui, vamos lá. Aqui é 65, então essa primeira bolota aqui no seu círculo é 66 e a segunda é 67. Ou seja, de 66 para 67, o PIB não caiu, tá vendo? Ele cresceu. Porém, ele cresceu um pouquinho mais devagar, que a curva antes estava mais em pezinha. Nesse passagem aqui ela ficou um pouquinho mais deitadinha, tá? Então ali teve, se não uma recessão, uma desaceleração do crescimento. Cresceu de forma um pouco mais vagarosa ali em 67, tá? Então, você tem momentos em que o PIB cresce, mas um pouco mais devagar que o usual, e tem até momentos onde o PIB decresce.
Como a gente já marcou 5, aqui, mas nas notas de aula você tinha uma tensão de 2, por exemplo. 74 e 75. Vou marcar isso no gráfico. Aqui é 75 e aqui é 74. Aqui é 73. Então o PIB caiu de 73 para 74 e voltou a cair em 1975. Tá? Alguma pergunta? Aí outra recessão, essa foi bem forte na economia americana, foi em 2008. Vamos tentar achar. Vem aqui 2005, essa bolotinha aqui. Então aqui é o PIB de 2006, aqui é o PIB de 2007, aqui é o PIB de 2008, que olhando para o gráfico com cuidado, você vai ver que 2008 é um pouquinho menor que o 2007, né? Quando você passa dessa bolinha para cá, pelo menos para mim, ao que eu olho aqui, me parece que essa bolinha está um pouquinho mais embaixo do que a outra. Foi quase que igual, né? Porém, aí, isso aqui seria 2008. A bolinha seguinte, essa aqui é 2009. E aqui já é 2010. De 2008 para 2009, aí o PIB caiu. Então, o que aconteceu aqui? A economia vinha crescendo, começou a desacelerar e o PIB caiu, aí começou a se recuperar já em 2010. Tá? Alguma pergunta até aqui? Aí o último comentário que eu faço é que aqui nós temos um padrão comum para qualquer economia, dita economia de mercado, são assim, crescimentos com recessões esporádicas. Se você for olhar para o PIB per capita da Alemanha, desculpe, o PIB da Alemanha, você vai ver algo parecido, PIB do Japão, PIB do Canadá, PIB da Espanha, você vai ver. Tendência de crescimento, porém, esporadicamente você tem uma recessão. Tá? Uma pergunta até aqui? Então vamos falar agora do PIB brasileiro. Eis aqui o PIB, o gráfico, a figura do PIB do Brasil. Tá? Também na escala logarítmica, partindo aqui de 1950, como o outro. E o logaritmo natural e o PIB em milhões de reais de 2010. Obtive esses dados junto ao IPEA-Data. Bom, vamos ver os crescimentos que os comentários que eu fiz sobre o Brasil. Primeiro, a exemplo, nós temos, ou tínhamos pelo menos, se for olhar para o PIB, nós temos uma tendência de crescimento, tá? Mas depois eu vou falar como a reta estava, aqui parecia crescer mais rápido, era o fato. A gente crescia mais rápido nesse primeiro momento aqui, de 50 a 80. Depois o PIB passou a crescer de forma mais vagarosa. Tá? Depois vai olhar para um gráfico PIB per capita, a gente vai ver que depois de 1980 a economia brasileira quase que estagnou. Vamos depois discutir com mais detalhe quando olhar para o PIB per capita. Mas você também então tem crescimento com recessões esporádicas. Tem recessão aqui, tem uma queda do PIB aqui, tem uma queda do PIB aqui também. Ups, marquei errado. Ups. Aqui tem uma queda do PIB. Aqui não se caiu um pouquinho, ficou quase que estável. Aqui, ó, cresceu ainda com relação ao ano anterior, mas cresceu mais vagarosamente comparativamente do que vinha acontecendo antes, né? Então você também tem no caso do Brasil uma tendência de crescimento do PIB, porém, a exemplo dos Estados Unidos, você tem recessões esporádicas. Volta e meia, a economia passa a crescer, cresce mais devagar ou até a quedas do PIB. Tá? Alguma pergunta? E o segundo ponto, eu já falei, essa desaceleração após 1980. Se a gente olhando para cá, é como se essa curva fosse mais em pezinho do que essa aqui. Ou seja, se você fosse aproximar isso aqui por uma linha reta, outra maneira de dizer, vou tentar traçar uma linha reta que conecte este ponto a este outro. Só que eu não consigo. Vou tentar fazer o seguinte, usando o recurso de print screen e jogar isso
no quadro. Vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente vem para cá. Aí a gente vai editar, colar. Aí. Vamos fazer o seguinte, passar uma linha reta. Tem até maneira de fazer linha reta aqui, mas eu não sei muito bem como é. Então não vou me aventurar a fazer. Tentarei fazer o que seria a linha reta na mão. Vou usar o verde. Não, talvez. Vou usar o vermelho, talvez. Vamos ver. E vou tentar usar isso aqui, que o lápis fica mais fininho. Vamos ver se eu vou ter sucesso em tentar traçar uma linha reta aqui. Ok. Tentei fazer uma linha reta conectando o primeiro ponto até esse ponto aqui, 1980. E agora, em verde, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou conectar aqui 1980 com a última observação da série, que é 2018. Então vai ser algo mais ou menos assim. Dá para ficar um pouquinho melhor, hein, Alexandre? Não, tá indo muito para cima aqui quando eu tô saindo. Tem que ser assim. Ah, quase lá, tá? Mas agora que você compara a linha verde com a vermelha, o que acontece? A vermelha tem uma inclinação maior, né? Uma reta que está mais em pezinho do que a outra. Isso é porque a economia brasileira, PIB brasileiro, passou a crescer mais devagar, em média, mais vagarosamente após 1980. Então a economia brasileira, o PIB brasileiro cresceu mais antes de 1980 do que após 1980. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então vamos passar para o próximo gráfico, figura A3, o PIB per capita do nosso Brasil. Aí eu usando aqui eu vim até 1950. Por que 1950? Porque era para ficar o mesmo série de mesma duração, ou seja, o mesmo ano inicial que eu tinha para a economia americana, tá? Aí para ficar mais, quem quiser comparar os dois gráficos, tá incluso um embaixo do outro, tá? Com a mesma data inicial para ambos. Agora para o PIB per capita, que eu só estou pegando no Brasil, peguei uma série mais que voltava até anos, ou seja, mais longa, que cobria um período maior, que começava em 1900, tá? Fonte dos dados, IPEA, data e IBGE. Então, o que eu me lembro, IPEA dava o PIB per capita até 2016, e os 3 últimos anos eu tinha que pegar o PIB e a população do IBGE para completar a série. Então, vamos lá. Então, isso aqui é o PIB per capita do Brasil. Aí os comentários que eu faço. Primeiro, maior volatilidade no período 40 a 45. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, até se você... Olhando aqui, claramente, aqui nós temos uma tendência de crescimento, tá? Mas observe que aqui, como se essa sobe, desce, essas oscilações são mais intensas do que aqui, tá? Aqui quando você tem uma queda, essa queda é pequenininha. Aqui quando tem uma queda, tudo isso aqui, ó. Aqui também, ó, tem toda essa queda grande aqui, ó. Enquanto aqui tem uma grande também, né? Foi a de 1980. Mas por aí, todo esse período aqui, as quedas foram bem suaves, né? Então, aí, o ponto é a economia brasileira, ou pelo menos o PIB per capita, desculpa, porque quando fala economia, a princípio estamos falando do PIB. O PIB per capita brasileiro parece que passou a oscilar menos, ou seja, ficou mais estável após 1945, tá? Ou seja, antes de 1945, ou pelo menos antes de 1940, parecia que ele oscilava mais. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a gente teve algo similar à chamada grande moderação dos Estados Unidos? O que foi essa grande moderação dos Estados Unidos? É que os economistas já olharam e descobriram que a economia americana ficou mais estável, ou seja, as recessões não são tão fortes. Perdão, as recessões antes da Segunda Guerra eram mais fortes do que as recessões pós-Segunda Guerra. Então, o que os economistas dizem que houve uma grande moderação, ou seja, estabilização da economia americana após a Segunda Guerra, ou seja, as recessões ficaram menos intensas após 1945 do que o período antes da Segunda Guerra Mundial. Então, dizem que houve nos Estados Unidos a grande moderação. Aí a pergunta é, a gente teve algo similar aqui no Brasil. Talvez. Se você aceitar esses dados
como a descrição efetiva do que aconteceu com o PIB per capita brasileiro, você vai dizer que houve uma grande moderação aqui. Porém, tem um comentário. A série para o Brasil, eu não sei exatamente a data, mas, por exemplo, assim, na década, por exemplo, tinha sido em 1970, talvez tenha sido um pouco antes, um pouco depois, que se começou a fazer um trabalho consistente de mensurar o PIB e outras variáveis econômicas no Brasil. E aí, quando o pessoal começou a fazer isso em 1970, em algum momento, na época era a Fundação Getúlio Vargas, que antes quem apurava o PIB era a Fundação Getúlio Vargas. Aí, em algum momento, ali na década de 80, 85, 86, 87, o chamado Departamento de Contas Nacionais saiu da Fundação Getúlio Vargas e foi para o IBGE. O IBGE que passou a apurar o PIB. Então, o pessoal ali na Fundação Getúlio Vargas, quando começou a apurar o PIB na década de 60, 70, não ter sido em 1970, por simplicidade, não me lembro a data exata, eles fizeram um esforço para, ali em 70, 71, estimar qual tinha sido o PIB brasileiro de 1945 a 70, ano, né? Mas veja bem, em 1970 eles estimaram o que teria sido o PIB em 45, 46, 47. Tá? Então, assim, não aconteceu. Ninguém mensurou em 1900, ninguém mensurou o PIB brasileiro em 1900, para a gente dizer que pegamos a mensuração do PIB de 1900 e os calculamos o PIB per capita, não. E então, assim, IBGE, Fundação Getúlio Vargas e IBGE fizeram estimativas de 45 em diante, ou 40 em diante, eu não me lembro exatamente, mais ou menos aqui de 45 em diante. Sendo que de 45 a 70 aproximadamente, nesse intervalo, foram estimativas feitas 20, 30 anos depois. E o período pré-1945, essa estimativa de dois pesquisadores, Cláudio Contador e Cláudio Haddad, tá? Eles fizeram estimativas. Então, aí, ponto, sei que não estou fazendo pouco da crítica às pessoas, não, mas eu te convido que duas pessoas, mesmo que eles tivessem tido apoio de 2, 3 assistentes de pesquisa, possivelmente o dado é menos preciso do que a estimativa feita posteriormente pelo IBGE. Então eu tendo a dizer que os dados pré-1945 são menos precisos que os dados de 1945 a 70 aproximadamente, sendo que estes são ainda menos precisos do que aqueles pós-1970, tá? Então talvez o que a gente observa aqui como uma grande moderação também seja uma consequência da série ter sido feita, ter estimativa, né? Então imagina, duas pessoas em 1974, 75 trabalhando aqui, trabalhando aqui em 1975, desculpa, e realizando estimativas do que era o PIB brasileiro e o PIB per capita aqui nesse período, tá? Então tem uma chance maior de erro e esses erros estarem gerando essas oscilações no PIB, tá? Perguntas até aqui. Então, resumindo esse comentário, parece que a série ficou mais estável pós 1945. A gente não sabe se foi realmente uma efetiva moderação da economia brasileira, exemplo da economia americana, ou isso é uma consequência da forma com que as estimativas foram feitas. Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse primeiro comentário? Não? Então falar agora do segundo ponto que eu discuto aqui. Professor, Oi, fala, Maria Luísa. você poderia repetir, por favor? Toda a discussão, a parte final? Não, só o primeiro comentário, o último, a parte final. A parte final a ideia é a seguinte, no fim, olhando aqui, parece que antes de 1945, a economia brasileira, o PIB per capita brasileiro oscilava mais. Quer dizer o seguinte, tem essa queda forte aqui, 3, 4 anos caindo e cai uma distância grande, enquanto aqui cai só um ano e cai um pouquinho de nada, a minha coisa aqui cai um pouquinho, tá? Então a economia brasileira parece que era mais volátil, ou seja, o PIB per capita oscilava mais antes de 1945. Não sabemos se isso realmente foi algo similar à grande moderação que aconteceu na economia americana, que a economia norte-americana ficou mais estável, ou se essa redução da volatilidade das oscilações do PIB per capita é uma consequência da forma que os dados foram estimados, tá? Ok? Respondi, Maria Luísa? Respondeu. Obrigada. Nada. Desculpa.
E aí o segundo comentário que eu faço, então, preencha, olha, a gente teve uma estagnação no período 1918. Deixa eu de novo fazer aquele recurso aqui de captura de tela. Aí a gente vem pra cá. Não. Acho que eu queria apagar, que ele vai aparecer à direita, acho que ele apaga sozinho. Até hoje eu apanho com esse tal de Windows, onde eu estava acostumado a usar o Windows 7. Ok. Ops, não é isso que eu queria, não. Eu queria arrastar esse troço aqui. O que eu estou querendo dizer? Vou tentar pegar aqui em azul. Tem que voltar para a caneta aqui. É o seguinte, até, vamos lá, 1918, então aqui é 20, aqui é 19, então 1918. Então você pode olhar que antes de, assim, do começo da série até 1918, é como se isso aqui eu fiz em azul, tentei fazer uma linha reta, tá? É como se o PIB per capita estivesse oscilando em torno da linha azul, que seria um valor, representaria um valor constante, aproximadamente 7,25 aqui na escala, tá? Ok? Então parece que até 1918 o PIB per capita brasileiro estava oscilando em torno de 7,25, ou seja, não havia uma tendência de crescimento. Ele ia acima de 7,25 e depois ia abaixo, mas não separava de mais do 7,25. Aí isso mudou. Depois que a gente chega aqui de 1900, estamos lembrando, aqui é 20, 19, 18 é aqui. Bem aqui, 18. De 18 em diante, até 1980, que está aqui, ó, esse pico aqui, a economia brasileira teria crescido, o crescimento dela poderia ser aproximado por essa linha reta que eu estou traçando aqui. Deveria ter sido uma linha reta, tá? Desculpa. Ser uma linha reta que sairia daqui e bateria bem no pico, tá? Deveria ter ficado um pouquinho mais baixo essa linha reta. Então observa, aqui o PIB oscilava em torno da linha azul, que era uma horizontal, agora passou a acompanhar aproximadamente, se não exatamente, a linha vermelha, que é bem mais em pé, tem uma inclinação considerável, né? Enquanto a linha azul é quase que horizontal. Após 1980, aí o que acontece? A gente entra, é como se o crescimento médio da economia fosse a linha verde, só que a verde, acho que está aparecendo pouco, vou tentar pegar vou usar azul de novo. Perdão, essa linha verde está aparecendo razoavelmente para os senhores ou... Dá pra ver bem. Dá para ver, né? Então, de novo, agora deveria ser uma linha reta, a linha verde, tá? Então, vocês vejam que a linha vermelha, primeiro, a azul é quase que horizontal. A vermelha é bem mais em pé do que a verde, né? Então, o que aconteceu é que após 1980, a economia brasileira desacelerou consideravelmente. O PIB, e consequentemente o PIB per capita, e lembra, a gente tinha visto isso já aqui, tinha falado. Cadê? Voltar. Quando a gente olhou para o próprio PIB, a gente observou que o PIB do Brasil cresceu rápido até 1980, depois passou a crescer mais devagar, e aí quando você olha para o PIB per capita, isso fica ainda mais evidente. Tá? Inclusive, vocês já ouviram falar das décadas perdidas do Brasil, da economia brasileira? Sim. Tá, foram 2 décadas, de 1980 a 1990 e 1990 a 2000, onde o PIB per capita do Brasil essencialmente não cresceu, ficou no mesmo patamar. Foram 20 anos onde, na média, a economia brasileira não cresceu. Eu posso apagar as linhas coloridas? Ninguém se opõe, eu vou apagar. Eu vou tentar, com esse gráfico aqui, dá para ilustrar. Por quê? Vamos olhar 1980 e marcar ele aqui em vermelho. 1980 está bem aqui, ó. Vou botar o pontinho aqui. Pronto. 1980 é aquele pontinho ali. E 2000? 2000 a gente vem aqui, olha,
E olhando aqui na escala, gente, se for olhar com cuidado, me parece que 2000 é quase que na mesma altura, ou seja, teríamos quase que o mesmo valor para o PIB per capita em 2000 do que tínhamos em 80. Era um pouquinho maior em 2000 do que em 1980. Então foram 20 anos onde a economia brasileira não cresceu, tá? E nós estamos aqui no momento nos defrontando já com quase que a nossa terceira década perdida. Teve aqui, o PIB começou a crescer aqui, depois teve uma queda, e cresceu e bateu, foi lá em cima aqui e começou a cair. Aqui é 2015, tá? 2016. Então o PIB de 2015, comparativamente 14, houve uma queda do PIB per capita, 16 de novo. Então aqui que de fato a economia brasileira 2015, 2016 teve uma recessão muito forte. Aí estava começando a se recuperar, que é 17, 18, aí veio a pandemia. 2 anos ruins para a economia brasileira. Se bem que, peraí, um comentário. A gente perdeu 5% do PIB, cresceu quase que 5%, eu acho que foi isso? Eu não me lembro qual foi o crescimento do PIB em 2020. Não, mas acho que não recuperou os 5%, não. Mas já tinha começado a se recuperar. Não, peraí, desculpe. Pandemia, vamos lá, usando a pandemia, 2020 e 2021. A gente perdeu o PIB caiu aproximadamente 5% em pouco mais até, eu acho, em 2020. Mas acho que não chegou a crescer 5% em 2001, talvez. Eu não me lembro exatamente os dados, tá? Mas então, se você for olhar 2020, 2021, 2022, o PIB brasileiro deve estar mais ou menos por aqui, não está muito diferente não. Então nós estamos aqui já mais 2, 3, estamos em 23, mais um ano sem crescimento, já teríamos aí a terceira década perdida da economia brasileira, tá? Pergunta, gente? Não? Então, no segundo comentário, voltando, eu falo da estagnação no período 1910, 1918, era aquela linha azul, crescimento rápido de 1919 a 1980. Eu menciono aqui, tive uma retomada do crescimento após 2005, se for olha 2005 aqui, a economia está crescendo, apesar de uma queda aqui, infelizmente durou pouco, essa retomada. E a crise após 2014, falando essa parte aqui. Tá? Perguntas? Vamos discutir então a próxima tabela e a gente encerra a aula. Aí fica faltando a última tabela para a próxima aula. Que vai ser na segunda-feira, aí vai ser presencial, né? Cadê? O que eu tô querendo? Quero vir para cá. Aí deixa eu ver, o Excel eu posso fechar, não preciso dele. O que a gente tem nessa tabela aqui, gente? Eu peguei o PIB per capita de alguns países selecionados. Então, no caso eu peguei o Brasil, que é o nosso ponto, é o país que nos interessa mais, né? Peguei os Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, e as comparações internacionais com frequência os Estados Unidos é tomado como padrão de referência, em inglês seria benchmark. Então, com frequência em estudos, economistas fazerem mensurar o PIB per capita de um país como percentagem ou como fração do PIB per capita dos Estados Unidos. Peguei a Coreia do Sul, que foi um país que cresceu muito, provavelmente foi o que mais, se não o que mais cresceu, um dos 3, 4 países que mais cresceram nos últimos 40, 50 anos. E peguei o México, que é um país aqui da América Latina, que às vezes a gente gosta de comparar o Brasil ao México. Bom, que é a grande economia da América Latina, que não está tão mal quanto a Argentina, que é uma economia relativamente grande, mas que a Argentina está parada, né? Em crise quase que permanente, felizmente. Então o que a gente tem aqui? A gente tem, primeiro, o chamado PIB per capita dos países para alguns anos, 10 a 10, exceto o último ano que eu peguei, de 10 em 10 anos que eu peguei 17, quando eu fiz esse levantamento foi em 2018, 2019, então não tinha os dados de 2020. E está tudo mensurado em dólares de 2011. Então, você pega o PIB per capita do Brasil, divide pela taxa de câmbio, aí você tem o PIB per capita do Brasil em dólares.
A fonte de dados é algo chamado um projeto, um website chamado Penworld Table, é uma base, tem muitos dados de economia econômica de vários países, PIB per capita, renda per capita, taxa de crescimento, é bem conceituado, os economistas gostam da Penworld Table. E um pequeno comentário, a conversão para dólares levou em conta a chamada PPC. PPC quer dizer paridade do poder de compra. O que quer dizer isso? É que às vezes você faz a conversão, pega o PIB per capita do Brasil, divide pela taxa de câmbio, você teria o PIB per capita do Brasil em dólar. Mas tem um problema adicional, que os preços, ou seja, o poder de compra do dólar no Brasil não é igual ao poder de compra do dólar nos Estados Unidos. O que eu quero dizer é o seguinte, pega 100 dólares, nos Estados Unidos você conseguia comprar uma certa quantidade de bens, uma certa cesta de bens, tá? E... Pode falar, desculpa, fala, Malu. Luciano, pode explicar a sigla PPC de novo, por favor, que eu não consegui pegar tudo. Paridade do poder de compra. Paridade do poder de compra. Tá? E o ponto é assim, você pega 100 dólares, vê o que você poderia comprar com 100 dólares nos Estados Unidos. Aí você traz esses 100 dólares para o Brasil, converte em reais pela taxa de câmbio e vai às compras. Tenta ver se você consegue comprar exatamente a mesma cesta que você comprava com 100 dólares nos Estados Unidos. Possivelmente não, você consegue comprar um pouco mais ou um pouco menos. Então tem uma diferença que o fato é que o poder de compra do dólar não é o mesmo nos dois países. Então os economistas fazem uma conversão levando em conta um ajuste levando em conta esse diferencial de poder de compra, tá? Leva em conta que alguns bens são mais caros num país do que em outro e vice-versa. Ou alguns preços são mais caros, outros são mais baratos. Alguns bens, desculpe, são mais caros, outros bens são mais baratos. Eles tentam fazer um ajuste para isso. Bom, dito isso, o que a gente tem aqui? Para cada ano tem duas linhas. Acho que o mais interessante não é nem a primeira linha de cada ano, que são os valores, 2 mil dólares. Não, vou pensar o mais interessante aqui, como fração dos Estados Unidos. Vejam que aqui em 1960, a nossa renda era aproximadamente 13% da renda aqui, PIB per capita dos Estados Unidos. Da Coreia do Sul era só 6% dos Estados Unidos. Então, a grosso modo, quase que isso, a Coreia do Sul tinha metade da renda per capita do Brasil em 1960. A do México era 1/3 da renda per capita dos americanos. Aí vamos ver o que aconteceu em 2017. O Brasil dobrou, passou de 12 para 25, aproximadamente dobrou. Tá? Os americanos sempre 100%. A renda per capita dos Estados Unidos é 100% da renda per capita dos Estados Unidos. Agora olha a Coreia, passou de 6,36, 16, vamos arredondar, para 67. Multiplicou por 11, mais ou menos. Então o Brasil multiplicou por 2, Coreia multiplicou por 11. Então, agora podemos olhar os valores. Agora observa assim, que o PIB per capita americano cresceu de 17.500, 17.499 para 56 mil e pouco, tá? Vamos lá, 17.500 para 56 mil. Da Coreia também cresceu, né? Mas só cresceu muito mais. Passou de 1.100 para 37, né? Realmente a Coreia foi um crescimento fenomenal. E o México? O México ficou quase que no mesmo lugar, 34% para aproximadamente 33% aqui. 1/3 da renda per capita americana, mais ou menos um pouco menos que 1/3 aqui. Só que oscilou aqui, tinha crescido bastante, aí caiu, começou a se recuperar, né? Tá? Então, o Brasil tem, relativamente aos Estados Unidos, tem tirado a diferença, mas vagarosamente, particularmente quando a gente compara com a experiência da Coreia, né? Então, na verdade, assim, pergunta que a gente deveria estar fazendo aqui no Brasil é o por que há países que crescem como a Coreia e o Brasil não cresce tanto, né? Assim, essa deveria ser a pergunta, né? Porque, na verdade, o Brasil não cresce tanto. O Brasil, como vocês viram no gráfico do PIB per capita, quase que estagnou, né? Infelizmente. Nós tivemos períodos bem ruins ali, simplesmente as chamadas 2 décadas perdidas, tá? E no caso da Coreia do Sul, acho que não sei se eu já falei isso em sala, a Coreia do Sul é uma coisa impressionante. Por exemplo, quando eu tinha a idade dos senhores, não se falava em Samsung, não se falava em LG,
a Coreia do Sul era considerada um país em desenvolvimento, ou país emergente, hoje é tido um país desenvolvido, né? Então, a Coreia do Sul realmente um crescimento fenomenal. Pergunta, gente, sobre esse tópico. Sobre essa tabela. Não, então, tem aqui a... Fomos um pouco mais rápido que pensava. Temos ainda 6 minutos. Me desculpe, nós vamos terminar essa tabela aqui. Temos a última tabela das notas de aula. É uma tabela com a renda per capita em 2015. Peguei os dados, deixa eu olhar lá embaixo, dos Bancos Mundial para todos os países que o Banco Mundial disponibilizava os dados. De novo, conversão para dólar levou em conta a PPC. E utilizou-se a renda nacional bruta, ou seja, então isso aqui é o PNB per capita também, não é o PIB, é a renda nacional bruta. E o que a gente vê, você pode olhar, por que os outros países estão em inglês? É que estava em inglês no Banco Mundial e não tem uma maneira de traduzir isso imediatamente, então deixei em inglês. Então vocês veem o seguinte, aí, eles estão ordenados pela renda, de acordo com a renda per capita de forma decrescente. Então a maior renda per capita está aqui, a segunda maior, a terceira maior também descendo, e continua aqui. Observa que o Brasil está mais ou menos aqui. O Brasil está aqui, ó. Parece aqui. Está mais ou menos na metade da lista. Tem. Não me lembro quantos países aqui. Temos uns 180, 190, tá? E você vê que a renda per capita do Brasil de $15.500 é aproximadamente um décimo, pouco mais de um décimo da renda per capita do país mais rico, Catar. Macau, que é uma antiga colônia portuguesa, uma cidade, uma área especial na China. Isso aqui é um emirado, tem petróleo. Kuwait, petróleo. Singapura, uma cidade-estado, economia de mercado. Emirado Árabes Unidos, petróleo. Luxemburgo não, economia, sociedade europeia, economia capitalista. Suíça, economia capitalista. Noruega, economia de mercado. Estados Unidos, a principal economia do mundo, mas vocês vejam, não é a maior renda per capita, tá? Depois tem Hong Kong, que também até recentemente estava estruturada sob a forma de economia de mercado, e acho que ainda está, é correto dizer que é uma área especial da China. Arábia Saudita, petróleo. E então, um comentário que eu faço, vocês podem ver, os países que estão aqui no topo, aqui, ó, ou são os chamados produtores de petróleo, gente, ou são economias capitalistas, economia de mercado, democráticas, né? Você não tem aqui no alto países autoritários, são aqueles, cadê? Arábia Saudita, tem petróleo. Então, se não é democrático, para ter essa renda per capita alta, tem que ter petróleo, pelo jeito. E não é suficiente ter petróleo, que a Venezuela não é exatamente uma democracia, tem petróleo lá no chão. Aí o problema é que você tem que tirar o petróleo do chão, e a Venezuela tem que extrair o petróleo, tem que haver uma atividade, não basta ter um reservatório, tem que haver atividade econômica de extrair o petróleo, vender o petróleo e converter isso em recursos, né? A Venezuela, evidentemente, não tem sido bem sucedida nisso, tá? A economia da Venezuela encolheu muito nos últimos anos. E a outra coisa que os senhores podem olhar, bom de ter os números, é comparar, por exemplo, esses aqui são países excepcionalmente ricos, né, por conta do petróleo. Vou comparar, por exemplo, os Estados Unidos, aqui com 58 mil, isso é por ano, tá? 58, então a renda média do cidadão americano em 2015, $58 mil. Comparar com a dos países mais pobres. Por exemplo, aqui a República Democrática do Congo, $800 de renda per capita, isso no ano. Então, o cidadão do Congo tinha, em média, uma renda de $800 por ano. Tá? E há países mais pobres, que é a República Centro-Africana, ainda mais pobre, né? 750. Um ponto, só para dizer que nesses países mais pobres, menos desenvolvidos, é aquele problema que a gente tinha falado de parcela do PIB que não é capturada pelo Instituto que mensura, porque é a economia informal, a chamada atividade doméstica, ou economia de subsistência, isso não acaba, o PIB acaba não sendo capturado nas estatísticas oficiais, né? Mas claramente são países bem mais pobres, né? Então, a diferença dos países mais ricos para os países mais pobres é muito grande, bem grande. Pergunta, gente? Perguntas? Ok, então acho que o último comentário, que acho a pergunta que a gente tinha que estar fazendo aqui no Brasil é: por que o Brasil está aqui e não está
por aqui, mais ou menos. Né? Isso que a gente devia estar se perguntando. Mas, lembrando aqui a última campanha eleitoral, isso foi discutido na última campanha presidencial? Não. Né? Na verdade, se não era a principal questão na campanha eleitoral, mas era uma campanha importante, é quem iria manter Lula ou Bolsonaro teria condições de manter o Auxílio Brasil / Bolsa Família em R$600, né? Quem tem mais... Não era essa... Ou seja, a discussão não era o que o Brasil precisa fazer para sua economia crescer. Nos próximos 40 anos a gente crescer tanto quanto o próximo, pelo metade do que cresceu a Coreia do Sul nos últimos 40 anos. Não é esse o ponto. Perguntas? Não temos? Então, gente, eu vou parar a gravação, que já são 10 horas.